Em continuidade ao seminário, anunciamos então a palestra de encerramento com o tema Ética, Direitos Humanos e Poder Judiciário. Convidamos para compor a mesa, como presidente da mesa, a excelentíssima senhora diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Salve de Figueiredo Teixeira, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. E como palestrantes, o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. E o senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto de Figueiredo Caldas. Com a palavra, a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Exatamente agora, no horário previsto, 6 horas, boa noite. Estamos aqui juntos desde manhã, neste evento maravilhoso, com uma frequência até essa hora. Todos nós já começando, acredito, a ficar um pouco cansados, mas muito animados para ouvirmos o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que falará sobre ética, direitos humanos e o poder judiciário. E para isso, então, eu passo a palavra ao Dr. Roberto de Figueiredo Caldas para apresentar o nosso grande expositor. Bem, o professor e ministro Luiz Roberto Barroso é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Yale e se formou pela mesma UERJ, livre docente também pela UERJ, foi visiting scholar da Faculdade de Direito de Harvard, foi procurador do Estado do Rio de Janeiro e assessor jurídico da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor visitante da Universidade de Brasília e, atualmente, é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem uma legião de seguidores como quem vos fala. Luiz Roberto foi, inclusive, parecerista em casos de direitos humanos em que tive a oportunidade de advogar e posso dizer, um amigo de longa data e tenho a felicidade de dividir muro da casa com ele aqui em Brasília. Por favor, caro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, sem mais delongas. Querida amiga, professora ministra Maria Tereza Assis Moura, meu querido amigo, companheiro, vizinho, Roberto Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, meus caros amigos, tenho muito prazer, muita honra de estar aqui. Agradeço comovido a quem se dispôs a ficar numa sexta-feira até essa hora para me ouvir. Considero quase uma violação dos direitos humanos submetê-los a esse tipo de provação, mas na vida tudo que não é proveito é purificação, de modo que
haverá proveito. Eu tenho muito prazer de participar dessas reflexões. O meu tema é ética, direitos humanos e poder judiciário. Dentro desse tema geral, diálogos entre cortes. Essa é uma característica do mundo contemporâneo, que é esse fenômeno que tem sido apelidado de migração das ideias constitucionais, o princípio do cosmopolitanismo, o surgimento de um direito global, dos direitos humanos, do direito constitucional global. Eu mesmo sou um militante dessa causa, frequento alguns eventos internacionais em que precisamente juízes de cortes de países diferentes debatem, compartilham problemas, angústias e a aflição que é a gente na vida não poder realizar tudo o que desejaria em matéria de direitos humanos, seja como advogado, seja como juiz. Eu gosto de dizer, Maria Tereza, que eu conservo pela vida fora a minha alma de advogado, que é um modo de olhar a vida. Não é muito fácil de explicar o que é, mas eu consigo dar um bom exemplo do que acho que é ter uma alma de advogado. Quando eu mudei para Brasília, meus filhos eram adolescentes ainda e queriam dar uma volta de barco pelo Lago Paranoá. E aí minha mulher pipocou do programa e fui eu então com as crianças e ela fez um isopor, botou 2 águas, 2 Coca-Colas, umas 2 cervejas talvez, e lá vamos nós passear pelo lago. E aí eu estiquei a minha perna e apoiei as pernas em cima do isopor. Mas o isopor devia ser de péssima qualidade, porque o isopor desmontou, assim, ruiu, virou cacos de isopor. Então eu voltei para casa sobraçando aqueles cacos de isopor e falei para minha mulher, pisaram no isopor, veja como ele ficou. Mas as mulheres têm alma de Ministério Público. E ela imediatamente perguntou quem pisou. Ao que eu respondi, eu estou aqui para defender o isopor e não para acusar ninguém. Esse é um ponto de observação na vida, do lado que você escolhe olhar os fatos da vida de uma maneira geral. Embora tendo conservado a alma de advogado, eu, no entanto, tenho, com outros colegas e outras pessoas, tentado participar de uma corrente que se vem formando no Brasil em favor de melhorar a qualidade ética do país de uma maneira geral, a qualidade do debate público, a qualidade da atuação no debate público. E, portanto, é para participar desse debate, um debate de ideias, um debate que não envolve a desqualificação do outro e muito menos ofender as outras pessoas, que eu me disponho a refletir sobre ética, direitos humanos e poder judiciário. E, portanto, eu gostaria de falar, eu sou um expositor que tem o hábito, nem sempre seguido no Brasil, de falar sobre o tema que me pedem para falar. Portanto, eu vou falar sobre ética, direitos humanos e poder judiciário. E, evidentemente, ao falar sobre ética no Brasil, sobretudo sobre ética pública, não há como nós deixarmos de registrar o embate que no Brasil se vem tendo para mudar o patamar da ética pública no país de uma maneira geral. Um combate à corrupção, mas não um combate à corrupção como tradicionalmente se fazia, com retórica geralmente para ter ganhos políticos, desqualificando o adversário e sem nenhum tipo de consequência relevante. Mas falar de ética pública e combate à corrupção, nós temos que pensar quais os mecanismos legítimos e democráticos de que nós podemos dispor para avançar nessa matéria. Porque este é um caminho no qual nós nos perdemos. E hoje em dia,
onde você destampa no espaço público brasileiro, existe uma impressionante quantidade de coisas erradas acontecendo. Não é um fenômeno pontual, não é um acidente, é uma prática institucionalizada que vai do plano federal, passa pelo plano estadual e chega no plano municipal. Onde você destampa? Pode ser na Petrobras, pode ser no BNDES, pode ser na Caixa Econômica Federal, pode ser nos fundos de pensão, pode ser no Tribunal de Contas do Estado A, B ou C, pode ser na fiscalização da carne. Tudo está contaminado pelo vício de levar vantagem indevida para deixar de fazer o que se tem que fazer. É impossível não sentir vergonha pelo que está acontecendo no Brasil. E nós não podemos desperdiçar a chance de fazer com que o futuro seja diferente. De modo que domínio, ética e ética pública, nós precisamos ter consciência e a autocrítica de que nós nos perdemos pelo caminho e precisamos reencontrar um caminho que nos honre como projeto de país e como nação. E, evidentemente, a superação dos problemas que nós temos em matéria de ética pública envolverá sempre e sempre também o enfrentamento de problemas que nós temos na ética privada. Porque a ética pública não é dissociada das pessoas que vivem na sociedade de uma maneira geral. Portanto, a mudança de que o país precisa envolve também lançar um certo olhar para si próprio e ver que nós temos um país em que ainda dá jeitinhos ilegítimos, jeitinhos que envolvem quebra de regras sociais, quebras da legislação. Nós temos uma ética privada de quem acha que se eu fizer não tem problema. Ainda temos uma certa cultura da desigualdade. Ainda vivemos uma ética, uma postura patrimonialista em que as pessoas se apropriam do espaço público como se fosse propriedade própria. Ainda temos uma vivência extremamente oficialista, tudo depende do Estado, tudo depende de financiamento público, tudo depende das bênçãos do presidente, do governador, do prefeito, tudo tem financiamento público. Da telefonia às fantasias de carnaval, nós criamos uma sociedade que é viciada em Estado. Temos um capitalismo que não é capitalismo, é um socialismo para ricos, porque tudo depende de financiamento público, de reserva de mercado, cartelizações. Capitalismo significa risco, concorrência, igualdade. Portanto, nós precisamos nos repensar como nação, porque acho que nós nos perdemos no caminho, nos desvãos da ética comprometida e desses padrões insuportáveis de corrupção que nos envergonham a todos. Portanto, preciso uma reflexão crítica severa. A corrupção, ela beneficia os piores. A corrupção significa a vitória dos espertos sobre os bons. E é precisamente isso que nós não desejamos. E enfrentamos no Brasil, nesse momento específico, a crença equivocada de que a corrupção ruim é a dos outros, que existe corrupção dos amigos e corrupção dos inimigos, corrupção do bem e corrupção do mal, corrupção de esquerda e corrupção de direita. Não existe. A corrupção é um mal em si e, portanto, nós não devemos pegar esse atalho equivocado e que não nos levará a lugar nenhum
de que não se punem aqueles que frequentam os mesmos banquetes que a gente. Essa é a minha reflexão sobre ética. Direitos humanos. Direitos humanos, ou, uma vez internalizados e constitucionalizados, direitos fundamentais, significam, eu provavelmente estou falando para gente que entende mais desse assunto que eu, que as pessoas devem ser livres, que as pessoas devem ser iguais e que as pessoas devem ter as suas necessidades básicas atingidas, realizadas, satisfeitas. Portanto, liberdade, igualdade e satisfação do mínimo existencial nas suas múltiplas manifestações constituem uma reserva mínima de justiça e de dignidade que o Estado e a sociedade devem assegurar a todas as pessoas. Igualdade, liberdade, dignidade. Eu gostaria de acrescentar felicidade. Mas a felicidade tem uma dimensão intrinsecamente subjetiva que é muito difícil de você realizar através do direito. Mas ainda assim o direito deve propiciar as condições para que as pessoas sejam felizes. Nós tivemos muitos avanços em matéria de direitos humanos e de direitos fundamentais no Brasil. A gente, na vida, deve celebrar também as conquistas que consegue alcançar ao longo do tempo e ao longo dos anos. E, portanto, nesses 40 anos da minha vida adulta, nós percorremos um longo caminho, e temos muitas realizações a celebrar em todas as áreas. Mas, evidentemente, ainda estamos muito aquém do país que desejamos criar. E, portanto, eu, para compartilhar com todos, destaquei aqui 2 ou 3 áreas em que nós enfrentamos problemas de difícil superação. A primeira, eu infelizmente não pude participar do evento, portanto peço desculpas se algum desses pontos já tiver sido abordado pelos outros expositores. Mas a primeira questão de direitos humanos que não pode passar despercebida no Brasil é que nós temos mais de 50 mil mortos por homicídio por ano. Pessoas invisíveis, cujas mortes não dão notícia, não viram manchete, passam totalmente despercebidas. Isso é só uma estatística. 58 mil pessoas morrem de morte violenta no Brasil. Esse é um número estarrecedor. De 2011 a 2015, morreram cerca de 280 mil pessoas no Brasil por morte violenta. Na Síria, país que está em guerra há muitos anos, nesse mesmo período, morreram 256 mil pessoas. O mundo todo está preocupado com o drama da Síria. Mas morreram mais pessoas no Brasil do que morreram na Síria, que está em guerra ao longo desse período. Portanto, isso também é um drama que merece reflexão. É um genocídio de pobres que existe no Brasil anualmente. E não passa despercebida nessa estatística uma quantidade relevante de mortes que decorrem de violência policial. Portanto, quando se pensa em direitos humanos no Brasil, em muitas situações, não é possível fechar os olhos nem virar as costas para esse fato de que quase 6 dezenas de milhares de pessoas morrem por homicídio no Brasil. E possivelmente em algum lugar no futuro, nós deveremos retomar o debate sobre o desarmamento e desarmar
as pessoas. O segundo tópico de reflexão importante em matéria de direitos humanos no Brasil diz respeito à situação dramática do sistema penitenciário. O Brasil tem 650 mil presos em condições quase, vou dizer quase totalidade, essas generalizações são perigosas, mas acho que nesse caso não há uma injustiça em dizer que na quase totalidade dos casos são pessoas que se encontram em condições abaixo da linha de dignidade mínima da existência humana. Nós tratamos gente como bicho. Esse é o sistema penitenciário brasileiro, que é um sistema incapaz de recuperar quem quer que seja. Pelo contrário, quem entra no sistema, como regra geral, torna-se muito pior do que era quando entrou. Essa é uma das dificuldades, uma das contradições que nós vivemos no Brasil. Nós temos uma população carcerária que é a quarta maior população carcerária do mundo. E, portanto, alguém imaginará que o sistema punitivo no Brasil, ele é extremamente eficiente, ele funciona bem. 650 mil presos, quarta maior população carcerária do mundo. Mas todos nós aqui presentes sabemos que, infelizmente, não é assim. Todos nós sabemos, é um lugar comum, mas é absolutamente verdadeiro, que nós prendemos muito e prendemos mal. E, embora a frase seja um lugar comum, é muito fácil de demonstrar isso que eu estou afirmando. A população brasileira tem dois grandes temores associados ao sistema penal. Um é a violência e o outro é a corrupção. Pois das 650 mil pessoas que estão presas, menos da metade está presa por uma razão ou pela outra. Eu peguei a estatística do sistema penitenciário brasileiro, segundo foi fornecida pelo Departamento do Sistema Penitenciário, do Ministério da Justiça. 28% das pessoas estão presas por delitos associados a drogas. 20% que não tem um componente de violência nem de corrupção em si. 25% das pessoas estão presas por roubo. Aqui tem violência. 13% das pessoas estão presas por furto, que não tem violência. 10% das pessoas estão presas por homicídio, que tem violência. Tanto se somar roubo com homicídio, dá 35% da população carcerária brasileira. Porte de armas, 5%, receptação, 3%, latrocínio, 3%, quadrilha, 2%, violência doméstica, 1%, crimes sexuais, 5%. Corrupção, aí entendido corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, peculato, não sei se falei fraude em licitação, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Abaixo de 1 não aparece na estatística. Portanto, menos de 1% dos presos do sistema penitenciário estão presos por delitos que genericamente nós poderíamos chamar de corrupção ou criminalidade do colarinho branco. Portanto, nós criamos um direito penal no Brasil que só é capaz de punir pobres. E por esta razão criamos um país de ricos delinquentes que militam sem cerimônia na corrupção ativa,
na corrupção passiva, na lavagem de dinheiro, no peculato, na fraude à licitação e na evasão de divisas, porque não acontece nada. As pessoas na vida tomam decisões baseadas em incentivos e em riscos. O incentivo é enorme, porque é o incentivo do ganho fácil. E o risco é mínimo, como as estatísticas demonstram. Ninguém é punido. E por esta razão, nós chegamos à situação em que nós chegamos, de modo que o sistema penitenciário reproduz de uma maneira penosamente visível a estratificação social brasileira de um país que trata mal os humildes e os prende largamente pelos motivos mais ou menos relevantes e não atinge o andar de cima, não importa o que tenham feito. Sem surpresa, onde você olha tem corrupção, porque as pessoas são honestas ou não honestas se quiserem, porque se não quiserem, também não tem nenhum problema. Assim tem sido e assim precisa deixar de ser. Portanto, no capítulo dos direitos humanos, o segundo tópico que não pode passar despercebido é a agonia de um sistema penitenciário e de um direito penal que prende com muita facilidade um menino por 100 gramas de maconha, mas não consegue prender um pilantra do andar de cima por uma fraude de 1, 2, 10, 20 milhões. Um terceiro problema que eu acho que merece reflexão é que parte deste encarceramento está ligado às drogas. Quase 30% dos presos estão presos por delitos associados a drogas. O que significa que quase 200 mil pessoas no Brasil estão presas por delitos associados às drogas. E, portanto, nós poderíamos imaginar que nessas 200 mil pessoas nós conseguimos finalmente tirar da atuação social os grandes barões do tráfico. Mas, intuitivamente, nós sabemos que não é isso que acontece. A gente prende jovens, na sua maioria primários, de bons antecedentes, que são repostos em pouco tempo e tudo continua como sempre foi. Portanto, vejam o sistema como funciona. Você prende um jovem de 18, 19, 20 anos por delito associado ao tráfico. Ele é primário e de bons antecedentes. No dia que ele entra no sistema, ele escolhe uma facção, que para ele é uma questão de sobrevivência. E, portanto, ele que era jovem e de bons antecedentes, nesse dia ele ficou perigoso. E depois de cumprir um ano e meio, 2 anos de pena, ele vai sair mais perigoso. Primário de bons antecedentes ficou perigoso. Custou para a sociedade R$40 mil, que é o preço de uma vaga. Custou R$2.000 por mês, que é o preço de um preso. Então tem um custo para a sociedade. E no dia que ele foi preso, ou no máximo no dia seguinte, ele foi substituído pelo tráfico, colocou outro avião no lugar dele. Portanto, a política de encarceramento destrói vidas, tem um custo financeiro para o Estado, tem um custo social do sujeito que volta mais perigoso e não produz nenhum impacto sobre o tráfico. Que política pública é essa? Para que ela serve? Portanto, é preciso repensar o modo como nós lidamos com as drogas no Brasil. E, por fim, no tópico ainda direitos humanos, existem no Brasil 500 mil abortos realizados por ano. 500 mil. Todos clandestinos. Com 150 mil intercorrências.
Não é possível ignorar essa estatística. É preciso refletir sobre ela e saber que tipo de atitude, que tipo de providência a sociedade brasileira pode tomar para que eles não aconteçam e para que não haja 150 mil intercorrências. Eu considero que a política que se adota no Brasil de criminalização é uma dramática violação dos direitos fundamentais das mulheres. Viola a sua autonomia individual, obrigar alguém a ficar grávida, interferência do juiz, do promotor, do delegado de polícia, além do que viola também a igualdade, porque se os homens engravidassem, creio em mim, a frase do ministro Carlos Aires, isso já teria sido resolvido há muito tempo. Portanto, ninguém precisa ser a favor, porque eu acho que todo mundo é contra. Todo mundo pode conservar a convicção religiosa ou filosófica que tiver. Só não pode ignorar que 500 mil mulheres fazem abortos clandestinos e 150 mil têm intercorrências que vão da automutilação até a morte. E com isso eu chego no terceiro e último capítulo da nossa conversa, que é o Poder Judiciário. Portanto, falei um pouquinho sobre ética, falei um pouquinho sobre direitos humanos, agora vou falar um pouquinho sobre o Poder Judiciário. Evidentemente, o nosso tempo é um tempo limitado. Eu respeito o fato que todos estão aqui desde as 9 horas da manhã. Eu preciso dizer que às 9 horas da manhã eu dei aula no Rio de Janeiro. Também estou ralando desde cedo. E estou falando com rapidez e às vezes sem elaboração sobre temas que são complexos, mas essas são as nossas circunstâncias. Não sou uma dessas pessoas que trafega pela vida com uma mochila de certezas e de verdades. Menos ainda uma dessas pessoas que se acham o centro do universo. Embora ninguém é o centro do universo. Todo mundo derrapa de vez em quando da vida e acha que é. A mim me passou recentemente de novo. Eu desembarcava aqui em Brasília vindo de um evento em Florianópolis. E aí está aqui a minha chefe de gabinete que não me deixa mentir porque ela testemunhou a cena. E aí eu estava pegando a minha mala e veio andando uma jovem na minha direção. E ela tinha uma camiseta, ela provavelmente estava vindo para pegar a mala dela também, mas ela tinha uma camiseta que dizia assim: meu coração é do Senhor. Eu olhei aquilo e falei assim, que coisa simpática, eu nem conheço essa pessoa. Mas uma fração de segundo depois eu me dei conta de que não era comigo. A vida é feita de algumas ilusões. Mas, enfim, superado o episódio, ninguém é o centro do universo. Nós todos compartilhamos um projeto comum na nossa humanidade e o meu sentimento é que toda vida desperdiçada é uma perda para a humanidade, é uma perda para todo mundo. Eu verdadeiramente acho que o mundo é uma unidade e fazer mal para os outros em qualquer dimensão significa estar fazendo algum tipo de mal para si. Não importa como cada um compreenda o mundo espiritualmente, mas a verdade é que se somos uma unidade, o sofrimento de qualquer pessoa faz parte do meu sofrimento também. Uma frase feliz do Elie Wiesel, que foi um vencedor do Prêmio Nobel da Paz, um sobrevivente dos campos de concentração, em que ele disse assim: neutralidade sempre significa estar do lado do opressor. Portanto, a gente tem que saber de que lado a gente está em qualquer situação da vida. Porque não ter lado nenhum significa manter o status quo, manter situações de injustiça. O que o Poder Judiciário tem feito em matéria de ética pública e em matéria de direitos humanos? É claro que, num país em que há tanta coisa por fazer, a gente sempre tem uma certa sensação de insuficiência do que está sendo feito. Mas, de novo, na vida a gente deve celebrar as pequenas vitórias e as pequenas conquistas. De modo que eu procurei listar aqui algumas vitórias
neste enfrentamento, tanto em matéria de ética quanto em matéria de direitos humanos. Em matéria de ética, houve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal há alguns anos, que foi a proibição do nepotismo no serviço público, nos 3 poderes. Esta foi uma demanda atendida pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Num país em que as pessoas tomavam posse, para citar Carlos Aires de novo, não nos cargos, elas tomavam posse dos cargos e achavam que eram donas daquilo e nomeavam a parentada. E começando por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, confirmada pelo Supremo e depois por uma súmula vinculante do Supremo, ficou proibida a nomeação de parentes até o 3º grau para os cargos públicos de livre nomeação. Eu acho que esse foi um avanço. E o atendimento pelo Judiciário de uma demanda social que não era atendida pelo processo político majoritário, que a lei não via, nem estadual, nem municipal, nem federal em muitos espaços. Uma outra discussão importante foi um conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, quando pela primeira vez se rompeu o ciclo da mais absoluta leniência em relação à criminalidade política e à criminalidade econômica associada à criminalidade política. Não acho que nada tenha começado naquele episódio. Vem de longe. Mas pela primeira vez se mudou a atitude da sociedade e, consequentemente, do judiciário, e a ordem foi essa, em relação a um certo tipo de criminalidade. E, portanto, na Ação Penal 470, pela primeira vez, se condenaram políticos, empresários e agentes públicos que tinham praticado atos de corrupção ativa, de corrupção passiva, de peculato, de enriquecimento ilícito, de evasão de divisas, de gestão fraudulenta de instituição financeira. E, portanto, ali se quebrou um paradigma que depois gerou como filhote, como consequência importante, a Operação Lava Jato. Foi a percepção de que o judiciário não seria mais leniente que levou a muitas das delações premiadas que permitiram o desbaratamento de organizações criminosas profundamente infiltradas no aparelho do Estado, multipartidária e institucionalizada. Não era um aqui, outro ali. Eram sistemas de drenagem de dinheiro público que faz falta para preservar os direitos humanos, que iam ou para o bolso ou para o financiamento de campanhas. E embora a corrupção e Caixa 2 sejam coisas diferentes, ambos são crimes, porque ambos desviam dinheiro do lugar de onde devia estar ou para onde devia ir, para fazer coisas que não eram a destinação adequada daquele dinheiro. E o Caixa 2 frauda a democracia, porque faz com que quem tem mais dinheiro tenha mais representatividade do que quem tem menos dinheiro. E quem usa mais dinheiro ilícito consegue mais espaço do que quem não usa dinheiro ilícito. Portanto, em certos casos, o Caixa 2 é pior do que a corrupção, porque ele frauda o sistema democrático, frauda a representação popular. E isso foi naturalizado no Brasil. De novo, não foi um, nem dois, nem três. Uma prática institucionalizada. E se nós nos preocuparmos apenas com a visão de curto prazo, nós não vamos mudar o país. Portanto, é preciso tratar fatos criminosos como crime. Ou nós manteremos o patamar de tolerância e leniência em que pode fazer errado que um dia a gente se ajeita. Ainda na Ação Penal 470, a qual eu me tornei relator,
depois da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, houve algumas mudanças importantes. Para progredir de regime, tem que devolver o dinheiro desviado. Mais do que a prisão, é a obrigação de devolver o dinheiro, é perder aquilo que ganhou e ainda ter que pagar a multa para progredir. As duas mudanças que eu mesmo propus e passaram no plenário por maioria expressiva. Para progredir de regime tem que devolver o dinheiro desviado, para progredir de regime tem que pagar a multa. A menos que seja capaz de demonstrar a absoluta incapacidade de pagá-la, mesmo que seja parceladamente. E aí também nós não mantemos ninguém preso por dívida. Mas enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver patrimônio, tem que pagar. Faz parte da lógica punitiva menos gravosa do que o encarceramento, pagar a multa. Ainda em matéria de enfrentamento à ética, o último tópico, polêmico como seja, foi a decisão do Supremo de permitir a execução de decisões condenatórias após o julgamento de segundo grau. O tema é polêmico, mas não podia ser diferente, porque se nós não mudássemos isso, nós jamais conseguiríamos que o direito penal funcionasse como um mínimo de prevenção geral contra a criminalidade do colarinho branco, porque essas pessoas entravam com 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 recursos, até prescrever. E desde que eu virei juiz, eu assisto isso. A Maria Tereza é ministra do STJ há muitos anos. Também assisto como um sistema, se não mudasse, continuaria só punindo pobre. E, portanto, era imprescindível mudar. E depois do segundo grau já não se discutem mais os fatos nem as provas. E o índice de provimento de recursos do Supremo Tribunal Federal é ínfimo. Portanto, e o mundo inteiro aplica a pena depois do segundo grau. E muitas partes do mundo aplica depois do primeiro grau. Portanto, nós criamos um sistema em que nós obrigávamos os advogados a interpor um recurso procrastinatório atrás do outro. Era uma humilhação. Gente de bem, profissionais competentes para manter o seu cliente. O papel do advogado é fazer o máximo que o sistema permite pelo seu cliente. E o sistema permitia que ele fizesse esse papel bizonho de interpor 35 recursos descabidos para alcançar a prescrição. E, evidentemente, quem é que tinha dinheiro para contratar advogados que conheciam os caminhos desses 35 recursos? Não eram a clientela habitual do sistema penitenciário. Portanto, eu entendo a queixa, sou solidário, mas tinha que mudar. Há uma repercussão desta decisão também sobre o andar de baixo, talvez. Talvez seja um efeito colateral indesejado. Mas era um preço a se pagar. Até porque esse encarceramento por drogas e por delitos não violentos, o hiperencarceramento, nós precisamos revisitá-lo. Portanto, se nós estivermos prendendo, também no andar de baixo, quem roubou, quer dizer, crime com violência, geralmente a mão armada, ou homicídio, paciência. Paciência. Portanto, eu acho que esta foi uma mudança que vai permitir com que se mude o patamar ético do país, porque roubar dinheiro público vai passar a oferecer algum risco. E antes não oferecia nenhum. Tal como enquanto subsistiu o foro privilegiado. Nós não vamos conseguir punir a tempo e a hora. Ninguém, vai ser um grande desprestígio para o Supremo Tribunal Federal. E decisões sobre direitos humanos. Para ir para o lado lúdico da vida. Eu quero dizer que sou uma pessoa de bem com a vida, graças a Deus.
Mas não dá para tratar dessa matéria com alegria, com leveza. Essa é uma matéria difícil, penosa, e a gente tem que incorporar as nossas reflexões, formas de enfrentar essas disfunções brasileiras para fazer um país melhor, para fazer um país maior, que é o que nós precisamos fazer. O domínio da leveza em matéria de direitos humanos foi o Poder Judiciário, em decisões de primeiro grau e depois no Supremo Tribunal Federal, que permitiu as uniões homoafetivas e depois o casamento de pessoas do mesmo sexo, que é uma libertação para as pessoas que podem viver a sua sexualidade e colocar o seu afeto onde mora o seu desejo. Nós tínhamos um sistema que discriminava essas pessoas, que dizia que o amor delas, o afeto delas era pior, era menor do que dos outros, que não previa um regime jurídico adequado para elas. E foi o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça que equipararam as uniões homoafetivas às uniões estáveis tradicionais. Em boa hora, o que vale a vida são os nossos afetos. E, em princípio, qualquer maneira de amar. Eu recentemente fui dar uma palestra, Maria Tereza, num evento, a jovem senhora que me apresentava, disse: está aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, como advogado defendeu as uniões homoafetivas, como juiz lutou pela descriminalização da unha, e agora, ministro, próxima pauta progressista é a das uniões poliafetivas, de modo que nós contamos com o senhor também nessa luta. Na vida democrática, nenhum tema é tabu. Então, tudo pode ser debatido à luz do dia, mas disse eu para ela: olha, tudo bem, mas eu já sou convidado para a Marcha da Maconha, já sou convidado para a Parada Gay. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Mas essa foi uma conquista via Poder Judiciário. Uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal relativa às biografias, uma norma do Código Civil, exigia prévia autorização da pessoa retratada ou dos familiares para se escrever a biografia de alguém, o que criava um país totalmente chapa branca, que sempre que alguém não estivesse feliz com alguma coisa que dissessem sobre si, podia interditar judicialmente. A vida, sobretudo a vida de quem aceita ir para o espaço público, é uma vida que envolve uma certa tolerância, uma torrente de coisas que dizem sobre todos nós, de mim inclusive. Muitas não são verdade, muitas não são como eu mesmo me percebo, mas a gente, quem vai para o espaço público, não é dono da história, não é dono dos fatos, não é dono da interpretação dos fatos, não é dono de como as pessoas veem a vida. E uma coisa que eu aprendi no Supremo: só a verdade ofende. Se for mentira, aquilo passa, não cola em ninguém, não gruda. Portanto, a gente na vida deve fazer o que acha certo e seguir viagem. Coisa ruim não cola em quem estiver fazendo bem. Não podem dizer o que quiserem. Não muda o meu curso. Quando você cumpre a missão da sua vida, quando você cumpre a missão da sua alma, nem a crítica, nem o elogio fazem muita diferença. Elogio é melhor, viu? Mas a verdade é que você segue uma trajetória que a vida lhe reservou. E se você tem a convicção de que está percorrendo essa trajetória com o seu coração e com a sua mente, tudo o mais é relativamente desimportante, porque a sua missão é seguir aquele caminho. Portanto, você imaginar um universo em que todo mundo pudesse controlar as informações que eram publicadas sobre si é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Portanto, o Supremo tem desempenhado, mais até do que os juízes de primeiro grau, um papel importante
em matéria de liberdade de expressão. No tocante ao sistema penitenciário, o Supremo declarou: é preciso ter a percepção que não se governa o país com juízes, nem com o poder judiciário. Portanto, há possibilidades e limites do que se pode fazer. Se eu pudesse, eu mudava o sistema penitenciário, mudava o sistema político, mudava o sistema tributário. Eu tenho ideia sobre tudo isso. Quiserem me dar uma delegação com carta branca, mas a vida democrática não é assim. Portanto, os poderes têm os seus próprios papéis e as suas competências. Portanto, o Supremo não pode mudar a política de drogas inteiramente. Mas o Supremo pode estar debatendo isso, por exemplo, descriminalizar o porte para uso pessoal. E esse é um debate que já começou e tem 3 votos. O Supremo desequiparou o chamado tráfico privilegiado de crime hediondo, que foi uma mudança importante no combate à hiperencarcerização. O Supremo, numa ação direta, determinou o descontingenciamento do fundo penitenciário, que tinha um dinheiro que não era utilizado para a sua destinação original, e o Supremo declarou que o sistema penitenciário vive um estado de coisas incondicional. Isso é um pouco mais simbólico do que efetivo, mas há medidas efetivas que foram tomadas. Essa do descontingenciamento, houve um caso em que determinamos obras em um presídio e o Supremo entendeu caber indenização a presos por condições degradantes. Eu vou ter vencido nesse caso. Entendia que cabia a indenização, mas essa indenização, ela, em princípio, não deve ser uma indenização em dinheiro. No caso concreto, um preso ficou 8 anos preso num presídio, se não me engano, em Mato Grosso. E aí ganhou uma indenização de R$2.000. Uma indenização de R$2.000 depois de 8 anos preso em condições degradantes é violar a dignidade humana dessa pessoa de novo. Tanto para você pagar a indenização cabível, um salário mínimo por mês, se você olhar a situação financeira dos estados e o número dos presos e a quantidade de pessoas que estão presas em condições degradantes, a indenização em dinheiro quebra os estados. E não muda o sistema penitenciário, porque ele continua igual, você está usando o dinheiro para indenizar um sujeito que está preso. Portanto, a lógica da indenização pecuniária, neste caso, a meu ver, mas eu vou ter vencido, não fazia nenhum sentido. E, portanto, eu propus a lógica de uma indenização em dias remidos. Quem está preso em condições mais gravosas do que deveria estar, vai ficar preso menos tempo. E, portanto, cada semana em condições degradantes, você descontava de 1 a 3 dias. Era essa a minha proposta. E, portanto, você produzia um impacto sobre o sistema carcerário e indenizava esse indivíduo na, aspas, moeda, fecho aspas, que realmente faria diferença para ele, que é sair mais rapidamente. Porque receber uma indenização e continuar preso em condições degradantes serve para quê? Portanto, mas seja como for, considerou-se que essa era uma ilicitude. Em matéria de direito à saúde, que é o tema mais difícil, a meu ver, posto perante o judiciário brasileiro, a hiperjudicialização da saúde traz problemas e traz soluções. É preciso saber onde ela é a solução e onde ela é o problema. Onde ela é a solução, a meu ver? O Estado brasileiro, o modo como o Sistema Único de Saúde é estruturado, o sistema tem listas de medicamentos que a União, listas de medicamentos que os Estados e listas de medicamentos que os municípios têm o dever de fornecer, que o Estado se comprometeu a fornecer. E se não estiver fornecendo, é perfeitamente legítimo que alguém que precise daquele medicamento vá ao judiciário e obtenha judicialmente a entrega daquele medicamento. Essa me parece uma judicialização perfeitamente legítima. Mas há uma judicialização que é
lesiva, sobretudo, ao princípio da igualdade, que é o sujeito que consegue uma ordem judicial para uma vaga na UTI, mas tem uma fila, e ele consegue uma ordem judicial para furar a fila, ou ele consegue uma ordem judicial para fazer o exame de ressonância mais rápido do que alguém que está na fila. E aí quem tem acesso ao judiciário, quem tem um bom advogado, quem tem um nível de informação maior, leva vantagem nesse espaço meio robesiano, o homem é o lobo do homem, que é o sistema de saúde brasileiro, na base da pirâmide. Portanto, esses dois extremos, todos nós entendemos bem que um é legítimo e o outro não parece bem. O problema são as situações intermediárias dos medicamentos que custam muito caro. E aí preservar a vida de uma pessoa custa, por exemplo, 1 milhão por mês. E aí nós estamos no domínio das escolhas trágicas, que é decidir quem vai viver e quem vai morrer. Porque se você gasta 1 milhão de reais com uma pessoa, ou com as 20 pessoas que têm aquela doença rara que precisa daquele medicamento, você não consegue gastar para combater a tuberculose, que voltou para combater a sífilis. E, portanto, esse domínio dessas escolhas trágicas, eu não acho que o judiciário seja o melhor espaço para tomar essas decisões. Portanto, há uma judicialização complexa. É claro que o juiz salva quem ele está vendo e manda comprar o medicamento. É humano. Mas o sistema fica totalmente disfuncional e hoje em dia uma parte importante do orçamento da saúde pública vai para o cumprimento de decisões judiciais, o que desarruma as políticas públicas. O que nós tínhamos que fazer, no Brasil nós debatemos os problemas às vezes na ponta errada, nós estamos debatendo judicialização quando nós tínhamos que discutir o orçamento, que é um momento anterior. É quando você vai definir quanto vai para a tuberculose, quanto vai para a sífilis, quanto vai para a AIDS, quanto vai para o hospital, quanto vai para saneamento, quanto vai para a vacinação. É esse o debate público. Porque se você faz um debate público transparente e faz escolhas que a sociedade seja capaz de compreender, as pessoas também são capazes de compreender que os recursos não são infinitos. E, portanto, as escolhas têm que ser democráticas, as escolhas têm que ser fundamentadas, as escolhas têm que ser transparentes. E o judiciário, como regra, não deve interferir com elas, porque a gente não entende disso. E quando a judicialização levou à distribuição farta de uma chamada pílula do câncer, que sequer tinha testes clínicos, que sequer tinha registro da Anvisa, as pessoas viveram essa fantasia, essa ilusão de que você tem remédio que cure doença sem teste clínico, sem registro da Anvisa, sem que em nenhum lugar do mundo se adotasse aqueles medicamentos. No entanto, houve dezenas de milhares de decisões judiciais e houve até votos no Supremo para distribuição de medicamentos sem chancela da Anvisa, sem testes clínicos. A aprovação de um medicamento exige testes clínicos para saber que tipo de impacto ele produz. Portanto, a judicialização da saúde, ela às vezes pode atender a demandas por direitos humanos, mas às vezes ela pode desarrumar o sistema, porque a ponderação que se faz não é a vida de uma pessoa de um lado, num prato da balança, e limitações orçamentárias do outro lado da balança. A ponderação que se faz é a vida de um e a vida de outro. E juízes, em geral, não têm expertise para tomar essa decisão e fazer essas escolhas. E, finalmente, em relação à interrupção da gestação, há uma decisão da primeira turma, por 3 votos, meu, ministro Luiz Edson Fachin e da ministra Rosa Weber,
defendendo a não criminalização da interrupção da gestação até o terceiro mês. Num voto em que nós deixamos claro, eu mesmo fui o relator do voto, ninguém é a favor do aborto. Portanto, o papel do Estado é evitar que ele ocorra, e a descriminalização atende a um único propósito: fazer com que ele seja raro, porém seguro. Porque a criminalização penaliza sobretudo as mulheres pobres que não têm acesso à informação para saber a medicação que tem que tomar, nem têm acesso à rede pública de saúde na hipótese de ter que fazer um procedimento. Eu li certa vez que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. E William Harrison, o presidente, fez o maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com mais de 8.000 palavras, pronunciadas ao tempo, numa noite muito fria em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, aqui eu encerro, completando o meu tempo, para dizer algumas coisas boas. A primeira: em 30 anos de democracia, nós conseguimos estabilidade institucional, conseguimos estabilidade monetária, conseguimos uma expressiva inclusão social. O fato de que as coisas parecem nebulosas agora não deve encobrir o que nós conquistamos em 30 anos de democracia. Eu estive recentemente num debate com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre descriminalização de drogas, mais cedo nessa semana, segunda ou terça-feira. E eu lembrei a ele que em 1978, primeiro para demonstrar que ele era bem mais velho do que eu, mas lembrei que em 1978 eu militava ainda no movimento estudantil e houve no Rio, onde eu vivia, um grande encontro no Teatro Casa Grande, em que ele, ainda como professor e sociólogo, não como político, tinha comparecido para debater. E nós debatíamos, era 77 ou 78, que caminhos a gente tinha para acabar com a tortura no Brasil. Que caminhos a gente tinha para acabar com a censura? Que caminhos a gente tinha para criar uma cultura democrática num país que vinha saindo dos anos de chumbo, totalmente traumatizado, cheio de presos políticos, cheio de exilados. Pois passados 40 anos, nós estamos debatendo coisas complexas também, mas muito melhores. Porque nós acabamos com a tortura política, infelizmente não todas. Acabamos com a censura. E vivemos numa democracia imperfeita, mas vivemos numa democracia em que é possível debate público como esse. E é possível o ministro do Supremo falar com a franqueza que eu falo em todos os lugares sobre esses temas que nós estamos falando. Esse é um país novo que nós criamos. E é um país muito melhor que nós criamos. Portanto, o que nós estamos hoje fazendo é procurando caminhos e tentando melhorar a qualidade do debate público. Eu falei da ineficiência do direito penal e como ele precisa se tornar minimamente eficaz, mas eu não acho, em nenhuma hipótese, que se constrói um país com direito penal, nem com repressão. O país se constrói com educação, com distribuição justa de renda e com debate público democrático de ideias, sem desqualificar o outro de ideias. Preciso melhorar a qualidade do debate público no Brasil e acabar com essa percepção de que se você pensa diferente de mim, só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, porque é assim que se trava o debate público no Brasil. Não é um debate, a minha ideia é essa.
Bom, a minha ideia diferente é essa. As pessoas veem o mundo de um ponto de observação diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural em que as pessoas pensam de maneira diferente. Portanto, nós estamos tentando melhorar a qualidade do debate público no Brasil. Aliás, essa é a única razão pela qual eu me disponho a estar segunda-feira em São Paulo, quinta-noite no Rio e sexta-noite em Brasília. Para a gente participar da construção de um país melhor. Em 1976, em outra vida, eu entrei para a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e me alinhei ao movimento estudantil entre aqueles que queriam empurrar a ditadura militar para a margem da história. 1976. Em 1977, eu e o nosso grupo nos aliamos à campanha pela anistia ampla, geral e restrita. Em 1978, começou a campanha pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Pois bem, em 1985, 9 anos depois, terminou o regime militar. Em 1979, 2 anos depois, veio a anistia ampla, geral e restrita. E em 1988, 10 anos depois, veio a Constituição sobre a qual nós ainda estamos. Portanto, 2 lições a extrair desses episódios. Por difícil que pareça, a gente consegue. 2, a história às vezes anda devagar, mas às vezes ela anda rápido. É difícil adivinhar quando vai ser um caso e quando vai ser o outro. Não tem problema. O nosso papel é empurrar a história. O nosso papel como intelectuais, nosso papel como trabalhadores, nosso papel como professores, nosso papel como pessoas engajadas em todas as causas e, sobretudo, na causa da humanidade. Portanto, o nosso papel é empurrar a história. Eu acho que é isso que nós todos estamos fazendo aqui. E o meu slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Como vimos, valeu a pena ficarmos até às 7 horas da noite aqui para ouvirmos o ministro Luiz Roberto Barroso, que nos trouxe essas lições e uma realidade muito candente de Brasil, né? Muito importante para o fechamento do nosso evento de diálogo entre cortes. Eu passo rapidamente a palavra ao Dr. Roberto Carlos. Não se assustem, é apenas para agradecer a organização, em nome da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Sistema Interamericano, o reconhecimento da importância dessa jornada tão brilhantemente encerrada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas gostaria de frisar o agradecimento e a capacidade convocatória das mulheres organizadoras deste evento, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, a Infam. Você me permite? Claro. Eu
Eu só olhei para a mesa e deixei de saudar a nossa secretária de Direitos Humanos, uma querida amiga, parceira de muitas lutas, fomos juntos no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana há muitos anos, a professora Flávia Piovesan. O que me dá a oportunidade de, já havendo saudado a nossa amiga e admirada Flávia Piovesan, de saudar ao subsecretário da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o embaixador Silvio José de Albuquerque e Silva, um dos maiores quadros da diplomacia brasileira, um afrodescendente com bandeira, com uma clareza do seu papel desde sempre. Posso dizer que o melhor quadro que conheci em direitos humanos no âmbito da Casa de Rio Branco. Agradecer também a Marie-Christine Fuchs, diretora do programa da Fundação Konrad Adenauer, com a precisão com que trabalham sempre. Aos ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui estiveram, ministra Carmen Lúcia, presidenta, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ao ministro Luiz Fachin, que tornam, então, um debate aberto, frutífero, com o sistema de direitos humanos. Demonstra para todos vocês, a quem agradecemos muito especialmente, também aos ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, presidenta, em primeiro lugar, e aos ministros que participaram também, Rogério Schietti Cruz, ao ministro Mauro Campbell, ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A todos os palestrantes, especialmente aos internacionais, aos meus queridos colegas da Corte Interamericana, da Corte Europeia de Direitos Humanos, aos professores que aqui estiveram, nosso mais sincero agradecimento e a manifestação de que estamos sempre de braços abertos às lições que vocês podem tão valiosamente nos trazer. A todos os palestrantes, nossos melhores agradecimentos, especialmente aqui à ministra Maria Tereza. Obrigado. Começo agradecendo a presença de todos e a ajuda de todos que colaboraram para que este evento pudesse ser o sucesso que foi. Nós declaramos encerrados esses trabalhos. Uma boa noite para todos.